Olá, essa é a 7ª aula sobre o Maestro e nessa aula vamos ver duas aplicações que você pode usar para consultas. Ok, então o que vimos até agora compreende vamos dizer assim, ao universo do Siga, que é essa aplicação aqui, tá? E ela está localizada lá no Public HTML Maestro Apps, Siga. Só que existem outras apps que podem ser usadas também para você ter uma espécie de consulta. Por exemplo, guia. Quando você vem aqui na URL, ó, depois do index.php, escreve guia/main, vai aparecer uma outra aplicação com algumas informações sobre o Maestro. Então aqui seria interessante depois você ler cada tópicozinho desse, tá? Muitas das coisas que estamos falando durante os vídeos estão escritas aqui também. Então, por exemplo, ó, fundamentos sobre o MVC, né, a camada controller, a camada view, aqui um resumo dos controles, de eventos. Então tem bastante conteúdo aqui para que você possa também realizar aí uma consulta e ter um entendimento melhor sobre o Framework Maestro. Além do guia, tem também exemplos. Esses exemplos aqui são mais exemplos mesmo de casos dos componentes, né? Os componentes do Maestro. Até o desenho dessa aplicação aqui também você pode usar como exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui tem a parte de action, de botão, tá vendo? Como faz, por exemplo, um botão que usa Ajax, ó. Então, esse carinha aqui, ele foi preenchido via Ajax, tá? Então, lá vai ter um exemplo de imagem, um exemplo de drop-down, e aqui vão ter vários exemplos para você poder usar. Por exemplo, text field. Aqui tem um mphone field, que não está formatado, mas tem aqui o currency field, tá? Aqui ele não fica formatado também. Ele está dizendo aqui que o valor está inválido, né? Vamos ver se precisou da vírgula. Ah, beleza, ó. Parte de grids também, ó, vários grids aqui que podem ser utilizados, ó. Então aqui é como se fosse um lugar para você ter uma fonte aí de pesquisa, né, de como utilizar a maioria dos componentes do Maestro. Então assim, além do Siga, né, que é a aplicação principal que a gente usa, e tem muita coisa lá, aqui também tem bastante coisa para você poder consultar. Aqui, por exemplo, no utilitário, aqui tem esse mcrono, que é uma classe do Maestro para tratamento de data. Também. Bom, tem coisas aqui que não estão funcionando, porque o Framework Maestro ele é bem antigo, né? Ele é desde aí de 2002, 2003, mas o básico que está funcionando lá no Siga que você consegue ter uma ideia também. Se você estiver digitando esse endereço aqui, né, mas trocando aqui o seu usuário, né, porque o meu aqui é o Daniel. Se você estiver trocando aqui pelo seu usuário, por exemplo, fulano, e não estiver carregando, quer dizer que você tem que fazer um checkout dessa aplicação aqui, exemplos. Para fazer isso, você tem que logar na máquina da Auriga. Simplesmente você vai ter um usuário e senha. E aqui na Auriga é como se fosse isso aqui, ó. Aqui na Auriga é a representação aqui da nossa unidade mapeada, tá? Então aqui, ó, aqui tem o Public HTML, que é essa pasta aqui, tá? E aqui então, ó, Public HTML, Maestro, apps, né? Aqui eu tenho algumas aqui, a da guia, por exemplo. Vou pegar o endereço dela aqui, ó. Você vai ter que fazer um checkout dessa URL aqui, ó, tá? Se vem no br maestro truck apps guia. A de exemplo possivelmente
É quase o mesmo endereço. Só que é tranca PPs exemplos, tá? Então você faz o checkout dessas duas aplicações no Public HTML Maestro aqui, né? E aí quando você retornar aqui e recarregar, ela vai funcionar para você.